Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 16 de janeiro de 2026 e eu vou fazer uma coisa com você. Como eu já estou na minha casa, como eu tenho expectativa de estabelecer a nossa rotina de devocional intencional ainda pela manhã, a partir do dia 19, eu vou colocar em dia os vídeos que eu não fiz. Eu vou começar pelo dia 14 de janeiro, 15 de janeiro e o dia 16 de janeiro, que é esse dia que você está lendo isso. Inclusive, eu quero até compartilhar um trecho do dia 14 que eu comecei a gravar no banheiro do avião e logo uns 3 minutinhos depois que eu comecei a gravar, o avião entrou em procedimento de descida e eu tive que voltar para o meu assento, não consegui terminar. Assiste aí essa parte. Continuando, Gênesis 44, vou para o versículo... Viu? Mas enfim, eu estou aqui e nós vamos terminar Gênesis hoje. Vamos ler dos capítulos 43 a 50. Desfecho ali da história de José e das coisas que Deus falou comigo através desse desfecho. Então, abre a tua Bíblia, capítulo 43, vamos até o 50. Dedicação. Como você já viu antes, eu não estou preocupado com o tempo que eu vou utilizar para aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você e colocou no meu coração para eu colocar em prática. Porque eu já falei, você já percebeu. Se não for algo para mim, se não for algo para você, é algo que Deus está te preparando, me preparando para falar com outras pessoas. Isso quando não acontecer comigo e contigo depois de você ter feito o devocional. Isso já aconteceu com algumas pessoas. Inclusive, compartilha comigo o que está acontecendo com você, me deixa saber. Lembre-se que eu não abro mão de você fazer a leitura bíblica. Nós vamos ler a Bíblia toda em 2026, estudando com brevidade sobre o ponto de vista histórico, mas dando ênfase à literalidade daquilo que acontece. Sem contar muitas histórias, aprendendo verdadeiramente aquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. Gênesis 43 começa chamando a atenção, o versículo 6, quando os irmãos de José dizem a ele que ele tinha outro irmão mais novo, um irmão legítimo. E aqui no versículo 6, Israel diz assim: por que vocês foram dizer ao homem que tinha outro irmão? Tudo bem, José sabia que ele tinha outro irmão e ele ia pedir para ver Benjamim de todo jeito. Mas tem uma coisa que eu aprendo aqui: por que eles foram dizer? Qual era a necessidade de eles falarem isso aqui sem José ter perguntado? Atente-se a falar somente aquilo que lhe perguntaram, porque você corre o risco de se prejudicar amargamente. Lá no capítulo 44, no versículo 9, eles vão falar mais uma vez o que não deviam. Se o cálice for encontrado com algum de nós, essa pessoa morrerá e todos os outros serão escravos do meu senhor. Eles estão dando ideia para José penalizar aquele que ele encontrasse com o cálice. Deixa que as pessoas falem o que elas querem. Não dê sugestões, a menos que você entenda de vendas. Olha, falando para um vendedor e você queira fazer com que as pessoas adiram aquilo que você está falando. Do contrário, eu vou dizer para você as mesmas coisas que eu falo para as minhas filhas e que eu luto diariamente. Não fale sobre aquilo que você não quer dar evidência. Sabe aquela história, tá todo mundo na sua casa, você está preocupado com calor e você começa a perguntar se as pessoas querem que você ligue o ventilador. Até ali ninguém tinha sentido calor, mas depois que você falou, alguém começou a sentir calor. Não fale sobre aquilo que você não quer dar evidência. Aprenda hoje, amanhã, depois de amanhã, a ficar cada vez mais calado. Entre os versículos 11 e 14 do capítulo 43, Jacó pede para colocar o dobro de dinheiro nas sacolas com relação ao valor que José, intencionalmente, tinha mandado os irmãos trazer de volta para Israel. Você lembra dessa história? Se a frase tiver ficado um pouco confusa, leia que você vai entender. Eles pensam que eles estão sendo enganados, que José quer acusá-los injustamente. O que me leva, inclusive, a te dizer que eles aqui ainda estão naquele processo de provação, de acreditar que as coisas estão dando errado. Mas Jacó faz o que é certo. E o que eu quero te dizer é, hoje eu não tenho dúvida, Deus vai te desafiar a fazer o que é certo. Deus vai colocar para você hoje uma escolha.
eu vou até exagerar, entre a vida e a morte, como disse Josué. A gente vai aprender isso lá na frente. E você vai lembrar que Deus falou isso com você, para você fazer o que é certo. Ainda no capítulo 43, versículos 17 e 18, você vai se deparar com um enorme sentimento de culpa que os irmãos de José ainda estão sentindo, acreditando, simplesmente pelo fato deles terem sido levados para um outro lugar, que ali José continua armando para a vida deles. E na verdade isso não aconteceu. Eu preciso me lembrar disso constantemente, sabe, intencional. Porque se eu continuar alimentando as minhas culpas, os meus erros, eu não sou digno nem de compartilhar esse devocional com você. Mas Deus, ele está aqui dizendo, Rondinelli, continue, eu te perdoei. Rondinelli, eu vou continuar te perdoando. Rondinelli, acredite em mim, Jesus morreu por você. Você foi perdoado. Abandona esse sentimento de culpa. Abandona esse sentimento de culpa. Eu sinto de te dizer isso. Acredite, haja. Você é um enviado de Deus. Você é uma enviada de Deus. Deus, ele pode, ele quer te usar para abençoar a vida das outras pessoas. Passo para o capítulo 44 e aí eu vou falar do versículo 7, quando mais uma vez eles se deparam com a 10ª provação nas minhas contas. Uma coisa dá errado, outra coisa dá errado, outra coisa dá errada. 10 vezes isso aconteceu até aqui. Parece que tem algo acontecendo que é para prejudicá-los. Parece que vão cantar aquela música. Hoje eu só quero que o dia termine bem. No versículo 13 do capítulo 44, eles vão passar pela 11ª provação, que é a provação ali do desespero. Eles rasgam as roupas como quem dizem assim, meu Deus, eu não aguento mais isso. O que está acontecendo comigo? Se você está passando por uma provação sequencial, se tudo na sua vida parece que está dando errado, acompanha o restante dessa história, porque não está dando errado não. Se você ler, e você leu, eu sei, se não você vai ler os versículos de 4 a 8 do capítulo 45, você vai ver José dizendo, Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá, antes de vocês, para salvar vidas. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. José é vendido pelos irmãos, acusado de assédio, preso, esquecido. Agora ele governa o Egito e ele diz, Deus sabia o que estava fazendo. Ele está dizendo para os irmãos deles, que estavam vivendo uma sequência de sofrimentos, Deus estava por trás. Eu vou te lembrar o que está acontecendo com você, que parece de repente que tudo está dando errado, não é. O desfecho vem lá no versículo 19 desse capítulo. Diga também o seguinte, quero que vocês levem carroças do Egito para trazer seus filhos, suas esposas e seu pai para cá. Não se preocupem com as coisas que não puderem trazer. O que há de melhor em todo o Egito será de vocês. Depois da noite vem o dia. Depois da tempestade vem a bonança. O que é que eu e você precisamos entender aqui? Não que eu deseje que você passe por isso, não que eu deseje que eu passe por isso, mas certamente nós já passamos. E se não passamos, fica o aprendizado. Persevere. Eles podiam ter desistido, eles podiam ter jogado tudo pro ar, mas eles vão e voltam, tudo dando errado. Eles continuam até o momento em que eles são honrados. O capítulo 46 vai falar um pouco da genealogia, vai contar ali mais algum desfecho com relação a Jacó e os seus filhos. Eu vou passar para o capítulo 47, onde nos versículos 7 e no versículo 10, a frase diz assim, Jacó abençoou o faraó. Versículo 7, versículo 10, depois de abençoar o faraó, Jacó retirou-se. Esse aqui, intencional, é o aprendizado de todo cristão, porque Jacó não professava a mesma fé de Faraó. Faraó era politeísta, acreditava em vários deuses. Jacó era monoteísta, ele só acreditava no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no seu Deus. Mas mesmo assim, Jacó se levanta como homem de Deus
e ele abençoa aquele que era diferente dele. Hoje, eu e você, se não aprendemos ainda, precisamos olhar as pessoas com um olhar de misericórdia que Jesus olha para nós. Porque às vezes nós achamos que somos especiais, às vezes nós contamos vantagem porque somos cristãos e acabamos julgando uma pessoa ou outra pessoa em detrimento daquilo que nós eventualmente achamos que somos melhores do que eles. Jacó foi lá e abençoou. Sabe por quê? Porque essa é que é a vontade de Deus. Continuando o texto, eu estou no capítulo 47, versículo 25. Você salvou nossa vida, é com gratidão e alegria que seremos escravos do faraó. Aqui, o povo de Israel está demonstrando gratidão por aquilo que José fez com eles. Entretanto, essa gratidão, ela vem debaixo de uma subserviência que, para o contexto, é importante, mas que hoje, na vida real, talvez deva ser melhor avaliada, porque você pode estar em uma zona de conforto, em um estado de comodidade extremamente grande, que te impede de se movimentar e conseguir coisas maiores. Aqui o que eu quero dizer, eles se contentaram como escravos. Eu não vou me contentar com a minha vida do jeito que ela é hoje. E eu não estou falando de matéria, eu estou falando em diversos aspectos. Deus tem mais para você. Deus tem mais para mim. Agora eu preciso me incomodar com isso, e aqui eles não se incomodam. Quando você tem uma pedra no seu sapato, você sai andando com ela? Quando você come e fica um resquício de comida nos seus dentes, você só sossega quando tira. Quando você precisa se mover na sua vida, se mova. Agora você só se move se isso lhe incomodar. Agora, nesse trecho aqui do capítulo 47 que eu estou lendo, a parte que mais me chamou a atenção está lá no versículo 30, entre 29 e 30. O trecho diz assim: e prometa que não vai me enterrar no Egito. Isso aqui é Jacó falando com seu filho José, pedindo um favor a ele. E o favor é, se eu morrer aqui, não me enterre aqui. Isso aqui foi o que mais Deus falou comigo. Você pode estar em um lugar, mas não se esqueça, você não pertence a esse lugar. É o seu trabalho, você está ali, mas você não pertence ali. Você estar em um lugar não significa que você pertence àquele lugar. Quando você pertence a algum lugar, você utiliza a cultura daquele lugar. É comum para você viver aquilo que se vive naquele lugar. Hoje eu sinto lhe dizer que você não deve se adequar a certos ambientes que você precisa estar. Seja lá qual for a circunstancialidade na sua vida, por algum momento você não pode sair, mas você tem que se lembrar que você é um peregrino, você não é dessa terra, você não é desse lugar. Isso aqui Deus falou bastante comigo, eu pensei em muitas coisas, inclusive hoje, dia 16 de janeiro, eu já estava me questionando isso aqui que Deus falou comigo. Passamos para o capítulo 48 e no versículo 11, o texto de Jacó para José diz: eu não esperava vê-lo de novo e agora Deus permite que eu também veja seus filhos. Fácil de dizer. Deus está dizendo para mim e para você: eu dou muito mais do que você pensa. Eu dou muito mais do que você espera. Mais do que você pede. Mais do que você pensa, porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Agora ele está falando isso aqui para Jacó, um cara, aliás, Jacó está agradecendo o que Deus fez com ele. Você vê que ele não era perfeito, mas Deus mesmo assim teve misericórdia. Ele reviu José e ainda viu os seus netos. Caminhando no capítulo 48, os versos 19 e 20, diz assim: mas o irmão mais novo será mais importante ainda, e sua descendência enriquecerá as nações. Aqui o que eu vejo é Jacó repetindo a mesma coisa que ele fez. Os motivos, eles não ficam claros, mas eu penso assim: deu certo comigo. Ele pode estar pensando, tá, gente? Isso aqui não está explícito. Mais uma vez,
Foi o entendimento que eu tive para esse momento. Então, já que foi assim comigo, eu vou fazer a mesma coisa com os meus netos. Então, ele abençoa o mais novo em vez de abençoar o mais velho. José questiona e ele sustenta. Esse era o plano de Jacó, esses são os planos de Deus. E mesmo assim, ele não deixa de abençoar os dois. Aqui cabe a frase: continue fazendo aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que agrada ao Senhor. Repetir padrões positivos, eles são bons. E aqui o filtro, a régua, é a sua própria vida. Capítulo 49, versículo 7, o que está acontecendo aqui? Jacó está dando as últimas orientações, tendo as últimas conversas com seus filhos. E aqui ele vai evidenciar uma raiva descontrolada, um ódio indiscriminado, supostamente aqui baseado no entendimento do texto, com Simeão e Levi. Aqui Deus fala comigo, querido, mantenha paciência. E se você tem família, se você tem filhos, se você é casado, casada, você sabe que a paciência é uma coisa que você tem que ter constantemente, que você tem que ter frequentemente, que você tem que exercitar. E eu quero te dizer que isso aqui é possível. Eu sou um impaciente, eu sou um intolerante, eu sou um grosseiro em recuperação. E Deus tem me feito entender que se descontrolar acaba gerando uma maldição. E embora não seja mais de Deus por conta de Jesus, essa maldição ela pode vir em forma de uma retaliação da própria família ou das próprias pessoas. Deus falou comigo isso no capítulo 49. Chegamos então ao capítulo 50, o fim da história de José, versículos 14, 15, 16 e 17. Se José está guardando rancor e resolvendo nos devolver o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram o seguinte recado a José. Antes de morrer, seu pai deu a seguinte ordem: digo a José, perdoe o pecado de seus irmãos, tudo que eles fizeram de errado. Eles estão mais uma vez aqui enganando José, como se fosse através da fala de Jacó, dando um recado que na verdade não existiu. E aqui chega de errar, né? Chega de cometer os mesmos erros. Eu acabei de falar, repita acertos, erros não devem ser repetidos. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, porque se o erro ele se repete, o sentimento de culpa também se repete. E fica nesse ciclo interminável de um problema que vai te afastar cada vez mais da presença de Deus. O texto, o capítulo vai terminando lá nos versículos 19 e 21, quando José diz: será que vocês não percebem que planejaram mal contra mim? Mas Deus transformou o mal em bem. Ei, foi muita coisa, não foi? Eu gostei. Terminamos o livro de Gênesis em 16 dias. Você já leu um dos 66 livros da Bíblia. Eu vou providenciar aqui um vídeo com um resumo histórico do livro de Gênesis. Espero que Deus tenha falado com você essa semana não, hoje. Eu recebi um depoimento de uma esposa que estava indo trabalhar com o marido e o marido compartilhou sobre o que Deus tem falado com ele através da vida de José, da história de José. E não é só sobre José, é sobre fazer um devocional de maneira intencional. Eu desejo que Gênesis tenha ali revelado algumas coisas e que não passe de iluminação, de revelação, mas que seja o próprio Deus te orientando em fazer aquilo que precisa ser feito. Nós nos vemos no resumo histórico de Gênesis e nós passamos no dia 17 de janeiro para ler os capítulos iniciais do livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, segundo livro escrito por Moisés ou atribuído a sua autoria a Moisés. Nós vamos ler Êxodo 1, 2 e 3 do capítulo 17. Deus te abençoe. Estou em dia, hein?